Olá, meu nome é Luiz Ragonha e esse é o módulo 1 do tema Gerenciamento por Resultado. Olá, meu nome é Luiz Ragonha e esse é o módulo 1 do tema Gerenciamento por Resultado. Sempre que eu vou fazer um projeto, seja ele um curso, qualquer coisa, eu começo definindo quais são os objetivos. Por quê? Porque eu gosto de fazer coisas bem feitas, trabalho bem feito. E para saber se é bem feito, para saber se ele tem qualidade, para mim, alcançar a qualidade é alcançar os objetivos que eu predispus para fazer aquele trabalho. Então é isso que eu estou praticando aqui agora com vocês. Eu já defini os objetivos, vou te falar quais são os objetivos, depois vou apresentar o trabalho com foco nesses objetivos, tá? Guarde esse conceito que nós vamos usar ele. Então, para definir o que é qualidade, a gente define objetivos, resultados esperados, para depois avaliar se os resultados foram alcançados, e aí sim, se foram alcançados, eu tive qualidade no meu trabalho, ok? Entendeu? Esse é um conceito importante. Então, os objetivos são explicar como funciona o processo de gerenciamento das rotinas do dia a dia de um departamento, ou seja, como que você, como que funciona o processo de gerenciamento do seu setor, se você é um gestor, né, o que é que você tem que fazer, o que você pode fazer, explicar quais as etapas básicas e ferramentas desse processo. Então, quando eu for explicar, vou mostrar quais em etapas e ferramentas que você pode usar no seu setor para gerenciar o seu departamento, os seus processos. Então, e dar um conhecimento para que você, gestor, analise o processo de gestão que você faz e conclua o que pode melhorar. Objetivo. Você poder avaliar, analisar o que você tem no seu setor e depois concluir o que você pode melhorar e quais ferramentas você pode usar, ok? Eu vou lhe explicar agora esse slide. Você pode ver aqui que são três termos que têm a ver com o que a gente vai estudar hoje. Gerenciamento por resultados, gerenciamento por objetivos. Você vê que resultados e objetivos, os resultados esperados, eles são similares, né? O processo é o mesmo, só que muda o nome, né? Tem autores aí que usam nomes diferentes. O meu, eu uso o gerenciamento por resultados e é o nome do meu processo, é GERE, gerenciamento por resultados. Mas, enfim, existem teorias e conceitos para os dois nomes aqui, os dois termos são usados. E existe o gerenciamento de processos, né, que também é usado, como o nome diz, para fazer a gestão por processos, que também são focados em resultados. Enfim, são diversos conceitos e teorias que você vai encontrar aí no mercado. Então, para entender esses termos, é interessante entender essa figura aqui. Gerenciamento é feito, na minha opinião, no meu conceito, o conceito que eu uso, que eu acho, que eu aconselho você a usar, gerenciamento é feito para alcançar objetivos, ou você pode também chamar de resultados esperados. A gestão é feita para que os objetivos sejam alcançados. Parece que isso é muito básico, mas guarde isso que nós vamos precisar para entender os processos da gestão. Então, e como você faz essa gestão? Né? A gestão é feita para alcançar objetivos, mas o que você gerencia para alcançar os objetivos? Nós gerenciamos processos, ou seja, um conjunto de tarefas que tem um objetivo pré-definido. Sabe o que é processo? Vamos lá. Processo de venda no balcão. Aquela venda que você já conhece, né, quando você vai comprar alguma coisa. Se você olha aqui, eu fiz um desenho bem simples com o processo de vendas. Quando o cliente chega no balcão, o processo, o vendedor tem que entender a necessidade do cliente, oferecer o produto adequado, negociar o preço, receber o dinheiro e entregar o produto, certo? Então, se você entende todos esses processos, essas etapas do processo, elas devem ter, elas podem ser estudadas para que elas alcancem os objetivos. E os objetivos, dependendo da empresa, da situação, às vezes na mesma empresa, em épocas diferentes, em anos diferentes, você tem objetivos diferentes, os objetivos mudam.
Às vezes alguns continuam, às vezes outros não. Então, nesse caso aqui, eu dei um exemplo de um processo de vendas, onde então você consegue ver o processo, né, quando você escreve ele. Você não precisa ter desenhado, você pode escrever ele num editor de texto. Os processos são feitos para alcançar objetivos, resultados esperados. E os resultados esperados, nesse exemplo, quais eu coloquei? Receber nota maior ou igual a 8. Então, veja bem, esse resultado esperado do vendedor, que é o que executa esse processo de vendas, ok? Então, a empresa pode pedir para que ele receba nota maior ou igual a 8 do seu cliente. Então, ele se dedicar, então ele já sabe que tem que ele tem que atender bem o cliente para receber nota maior ou igual a 8. É claro que ele vai ver lá como que é o processo de avaliação de nota, quais os critérios que são avaliados, e ele vai se dedicar para que isso aconteça bem feito durante o processo, para que ele alcance esse objetivo. Outro objetivo pode ser faturar X reais aí por mês, né, que o vendedor tem que alcançar, uma meta que você conhece, que todas as empresas têm meta de venda. Ou ele pode colocar como objetivo oferecer o produto X para 80% dos clientes. Por quê? Porque oferecendo desperta no cliente interesse à venda. Então, ele pode colocar como um objetivo, um resultado esperado, simplesmente a oferta para 80% dos clientes. Se a equipe está sendo treinada, por exemplo, para vender um produto novo, agregado a um produto principal, ele pode colocar esse objetivo. Ele pode também ter o objetivo de ter um ticket médio de R$ 89,50. Enfim, são diversos objetivos que você pode ter quando você faz um processo. E a gestão, o que é gerenciar? Gerenciar é olhar esse processo, melhorar esse processo, ou mesmo manter a qualidade desse processo para alcançar os objetivos. Então, isso é fazer gestão. Nós não gerenciamos empresas, nós gerenciamos os processos das empresas. Nós não gerenciamos setores, nós gerenciamos os processos do setor. Gerenciamos equipes ou pessoas, nós lideramos equipes para que elas façam um bom processo. Então, tudo é focado no processo. A equipe ela existe para executar o processo. Então, nós não fazemos gestão da equipe, nós lideramos a equipe, é um processo diferente. Depois você vai entender melhor esse termo. Então, nós gerenciamos o processo e, consequentemente, as pessoas que estão ligadas ao processo, então as equipes e as pessoas, a gente tem que coordenar, treinar, enfim, tá? Mas a gestão é do processo, ou seja, então a gente tem que entender os processos e medir objetivos para saber se nós estamos fazendo uma boa gestão. Se você quer melhorar, alcançar os objetivos que não estão alcançados, você vai ter que ver o processo, você não vê a pessoa, você vê o processo, vê o trabalho que ela faz. Se o trabalho dela está sendo de acordo com, ela está realizando o que foi explicado, esperado, então provavelmente ela vai dar o objetivo que foi traçado. Então a gente sempre olha processo, tá? A gente não mede pessoa, a gente mede a qualidade do trabalho da pessoa, que é o processo. É importante guardar isso, porque agora nós vamos estudar as etapas da gestão, tá? Então, 2 conceitos. Conceito 1, gestão é para alcançar objetivos ou resultados esperados. E conceito 2, nós gerenciamos os processos, ou seja, nós precisamos entender dos processos para que avaliemos aí quais os resultados que estão sendo alcançados, ok? Então, é isso. Você pode ter 3 objetivos, né, que também são momentos, né, é transitório esses objetivos possíveis na sua gestão. O primeiro é implantar processos novos, ou seja, quando você está implantando, pode ser, por exemplo, um processo de vendas diferente. Hoje você faz a venda por balcão, você vai implantar a venda por telefone, ou a venda na rua, por visita. Então, aí você vai ter que criar o processo, criar o procedimento, contratar pessoas, treinar essas pessoas, monitorar, corrigir. Quando você implanta a primeira vez, você vai corrigindo, sempre tem desvios, você pensa que é de um jeito, acontece de outro, você tem que ir revisando até alcançar um nível de qualidade esperado. Então, esse processo de implantação, ele é diferente de um processo de gestão de um departamento que já existe, né? Você tem contratação, você tem treinamento para que a pessoa... é um treinamento e uma revisão de procedimento, porque você tem que estar acompanhando para ver se o que você planejou dá certo, se não dá, revisar, até ajustar e ficar
um bom processo desenhado para poder, aí sim, partir para o próximo momento, que seria o momento de manter a qualidade, que é esse segundo momento que eu coloquei aí. Então, manter a qualidade, como a gente já viu, significa manter os resultados que já estão sendo alcançados, continuar no mesmo nível. Então, para manter a qualidade, você tem que controlar os procedimentos, né, e melhorar, controlar os procedimentos, avaliar se eles estão mantendo a forma como foram planejados. Então, você tem que analisar se os objetivos estão sendo alcançados, tem que medir esses objetivos, tem que acompanhar mensalmente para ver se está mantendo esse padrão, se os resultados estão de acordo, ou tomar ações corretivas quando cair o resultado, analisar qual o processo que está com problema, qual o procedimento, qual a etapa do processo, né, que está com problema, e corrigir para manter o resultado. Então, sua gestão é mais muito forte monitoramento e correção rápida de pequenos desvios. Agora, você pode estar num terceiro momento, que é o momento de melhorar a qualidade. Melhorar é dar um salto, né, grande no nível dos resultados esperados, né? Então, se às vezes você tem como cobrança, né, a meta de, vamos supor que você está no nível de 7% de inadimplência, você fala, não, vou melhorar, preciso reduzir então, para 3%. Aí você vai ter que mexer em muita coisa para reduzir esse resultado, né, melhorar esse resultado. Então, você tem que melhorar a qualidade do processo. Aí é um processo de gestão diferente. É uma gestão que a gente fala gestão tática, que tem a fazer análises específica, ver o que está dando errado, criar novos processos, testar, enfim. É um processo de gestão mais complexo, claro, do que quando você tem que só manter a qualidade. Então, e como você vai melhorar a qualidade? Foi o que eu disse anteriormente. Você só vai melhorar mudando os processos. Por isso que a gente faz a gestão por processo. Então, por isso que a gente gerencia, olha, acompanha, monitora e corrige os processos para dar resultados diferentes. E as pessoas, o que eu falei? As pessoas são os meios para realizar os processos. Igual um computador, a gente avalia uma pessoa e avalia um computador no sentido de ver o processo que eles estão executando, se está de acordo com o esperado ou não, e aí, se não estiver de acordo com o esperado, treina a pessoa ou ajusta o computador, reprograma o sistema, enfim. Então, sempre com foco no processo. Dessa forma, você está percebendo que, eu vou reforçar, você precisa sempre conhecer os processos e os objetivos do seu setor. Então, você conhece quais são os processos e os objetivos do seu setor? Os resultados esperados? Se não tem isso bem claro, se a sua equipe inteira não conhece quais são os resultados esperados do seu setor, consequentemente, é uma primeira coisa que você pode fazer para melhorar o seu sistema de gestão. Tanto definir os resultados esperados quanto os processos. Não precisa ser desenhado, pode ser até por escrito, ok? Então, vamos continuar. Bom, essa aqui é a principal figura que eu acho que você precisa entender e guardar. Esse sistema que eu criei, essa imagem, esses 7 passos aqui, ele foi já testado diversas vezes e eu nunca achei alguma coisa que não cabesse, não seguisse esse processo de gestão por resultados. Tem muita gente que fala do PDCA, né, que você já deve conhecer, mas o PDCA ele não dá, na minha opinião, as principais etapas de um gerenciamento. Ele simplifica algumas coisas durante esse processo de gestão. E esse aqui, eu acho que ele traduz de forma mais objetiva os passos realmente que você precisa ter no seu setor para gerenciar os processos do setor e ter bons resultados, tá? Então, imagina assim, ó, se você está implantando um processo novo na sua empresa, como eu disse, por exemplo, implantar o sistema de vendas, né, por telemarketing, que até então era só no balcão, o que você define? Você define quais os resultados. Deixa eu pegar a caneta aqui. Você define quais os resultados que você quer desse telemarketing, em termos de faturamento, em termos de ligações, quantas ligações vai ter, por exemplo, para criar o funil de vendas, né? Então, define os resultados, você planeja como vai funcionar esse processo,
e quantas pessoas precisam, o que, que eles vão ter que fazer, que banco de dados que elas vão usar, para quem que elas vão ligar, você tem que planejar tudo. Isso é fazer gestão, né? No caso aqui, é gestão de um projeto de implantação. Então, você planeja o que vai ter que fazer, você delega para as pessoas implantarem aquele processo. Por exemplo, você comprar, vai lá para a empresa, para o responsável de compras, compra telefone, compra linha telefônica, compra computador, o que mais que para as pessoas? Contrata, pede para o RH contratar pessoas. Então, aí você acompanha, monitora se esses processos estão acontecendo no prazo, resolve problemas para que eles aconteçam, né, o mais breve possível, conforme planejado. Se tiver com problemas, às vezes você corrige o processo, ou se você vê que a pessoa precisa de treinamento, às vezes você avalia, olhando o processo, você identifica que tem problema, aí analisa as pessoas, avalia o que elas estão fazendo, né? Avaliar pessoas, que eu quero dizer aqui, é avaliar o trabalho delas, tá? A gente nunca avalia a pessoa, né? O que é avaliar a pessoa? É avaliar o que ela faz, se ela está fazendo bem feito o processo ou não. Aí identifica onde está o erro, você pode treinar essa pessoa, por exemplo, que está fazendo processo de implantação. E durante todo esse processo, isso não é sempre de uma forma ordenada, conforme está aqui. Aqui são 7 passos. Né? Você sempre vai reconhecendo as pessoas, elogiando, incentivando para que elas continuem fazendo um bom trabalho, mostrando que o projeto está dentro do prazo, então para elas manter o foco no prazo. Isso no caso de implantação. Se você já tem um setor, por exemplo, então o que você deve ter feito? Todos devem conhecer os resultados esperados do seu setor de vendas, vamos supor que é venda no balcão, todos sabem quais são as metas, os objetivos. Você planejou como vai ser o processo, você delegou esses processos para as pessoas, né, eles já se ensinou o que tem que fazer, monitorou. Você está monitorando para ver se esses resultados estão sendo alcançados, então você tem que ter um controle de monitoramento. Quando você identifica erros, você corrige os erros de processo. Se não for erro de processo, se for o caso, você avalia pessoas, você avalia os vendedores, né? Então, monitorou as vendas, não teve, por exemplo, o número de vendas que era necessário na semana. Você vai lá e identifica o que não está sendo feito. Aí identificou que é um problema de computador que está travando, que não está conseguindo vender, horário, enfim, corrige o problema, revisa o processo, corrige o problema e revisa o processo aqui no item 4. Você identificou que você planejou certinho, mas a pessoa não está executando, aí você avaliando a pessoa, poxa, de 5, 4 não estão executando o lançamento correto, as vendas aconteceram, mas o processo não foi lançado. Aí vai lá, treina a pessoa para que ela faça o processo correto e aí o lançamento da venda. Então, você sempre está executando algumas dessas etapas. E aí você vai reconhecendo, e no final, às vezes, do ano, do mês, se você tiver um sistema de recompensa por resultados, né, que não é só o salário, é uma comissão, ou isso aqui, se eu estou falando de vendas, que é o que é mais comum em todas as empresas, mas isso aqui serve para cobrança, serve para o RH, serve para o administrativo, serve para o financeiro, né? Por exemplo, o financeiro tem a meta de pagar e receber no prazo, né? Pagar no prazo, se ele pagar no prazo, ele pode ser recompensado no final do mês ou do semestre, se ele bateu as suas metas de pagamento, né, se todos os pagamentos foram feitos no prazo. Enfim, e aí você tem também o reconhecimento, o elogio. Então, enquanto você está melhorando esse processo do seu setor, quando você monitora e resolve problemas, corrige processo, você está criando, inovando, né, processos. Quando você identifica que os processos estão bem feitos, mas você precisa desenvolver as pessoas, aí as pessoas estão aprendendo, aumentando o seu conhecimento e desenvolvendo suas habilidades. Então, você avalia e treina as pessoas para executarem os processos que foram monitorados aqui e você viu que já estão adequados. Então, você sempre trabalha com inovação de processos ou treinamento, aprendizagem desenvolvendo pessoas, que está desse lado direito. E aí a base sempre é dando reconhecimento e recompensa. Então, todas essas são, eu digo, são as 7 etapas, né? Se for contar aqui, se você não tem seus resultados, são 8 etapas que você precisa para fazer gestão. Olhe bem isso, porque agora é a hora de você pensar o que eu preciso, o que eu posso melhorar, né? O que eu posso fazer, o que eu não estou fazendo. Você concorda
que esse processo ele pode ser feito olhando de acordo com essas etapas. Você entendeu cada etapa? Qual etapa você não faz? Você não tem resultados? Você não planejou o processo? Você entrou, o processo já estava pronto e não conhece muito bem? Então, você planejou como que é a equipe, a estrutura? Você delegou? Nossa, claro, se a equipe já está funcionando, alguém delegou. Mas você está monitorando? Então, por exemplo, quando é para manter os resultados, você tem que ter um bom monitoramento. Monitorar bem de perto os resultados, se estão sendo alcançados ou não. Agora, se você já não tem os resultados, você está monitorando, às vezes, o processo. Só alguns procedimentos, por exemplo, você pode estar lá dentro do setor de vendas e lá no balcão acompanhando como que eles fazem alguns procedimentos de recepção do cliente, de condução do cliente para o pagamento, de abordagem. Você pode acompanhar procedimentos, mas você precisa saber por que você está acompanhando esses procedimentos, quais os resultados. Ah, porque o nosso resultado esperado é que ele cumpra o procedimento. Olha, é um resultado esperado, né? Todos os vendedores cumpriram o procedimento, tá? Então, para manter, você tem que estar monitorando, se vê que não está dando certo, corrige. Então, você está fazendo essas etapas? Você está avaliando e treinando as pessoas quando identifica que o processo não está sendo bem feito? Como que você avalia as pessoas? As pessoas que eu quero dizer é sempre o processo, gente. Perdão pela forma de escrever aqui, às vezes confunde, né? Então, você está avaliando se essas pessoas estão executando o processo da maneira adequada e você sabe dar treinamento? Você reconhece, você recompensa? Faça, então, a sua análise, olhe bem nessa figura e pense qual etapa eu preciso fazer que eu já faço, ou qual etapa que eu não faço que eu preciso melhorar, implantar, né? Isso é uma boa reflexão. Aqui eu gostaria de salientar o porquê de tudo isso, né? Por que gestão tão complicada? Eu não acho que é complicada, mas é complexa, né? Para quem não faz gestão, o que eu acabei de falar, essa imagem que você vê aqui, né, do GERI, nossa, ficou feio esse risco, né? Vou mais usar não. Essa imagem aqui, elas são diversos passos, tem uma determinada complexidade para quem principalmente não faz o processo. Mas por que fazer? Então, o que eu vejo, né? Quem não tem um sistema de gestão profissional comum, né? A maioria apaga fogo. O gestor, geralmente, ele tem tanta tarefa operacional, que não é de gestão, que ele não faz gestão. Ele só faz a gestão para quando existe um problema, ele resolver, ir lá, resolver provisoriamente, apagar aquele fogo que acendeu e voltar para o trabalho operacional dele. É terrível isso. Por exemplo, se é um bar, a pessoa, na hora de servir, derrubou um café, ele vai lá, pede desculpa, coordena, faz o que tem que fazer, ó. Um sistema de gestão por resultado, um sistema de gestão profissional, você para, avalia, mas por que está acontecendo isso? Aconteceu uma vez só? Ah, beleza, aconteceu uma vez só. Aí vai lá, treina a pessoa, fala, olha, como que é que aconteceu? O que você derrubou? Por que derrubou? Você não está sabendo equilibrar? Vamos então avaliar, né? Ele vai lá, avalia as pessoas, avalia o que foi erro, se descobrir um erro, vai lá e fala assim, o que aconteceu? O que você não está... Ah, eu não consigo segurar na bandeja líquido. Pô, então vamos fazer um treinamento para você colocar líquido e não cair quando você está andando com líquido na bandeja. Ele corrige o processo, desenvolve as pessoas para que não ocorra de novo, por exemplo. Já o gestor apaga fogo, não, ele vai lá, pede desculpa para o cara, dá uma bronca se bobear e dá uma bronca no funcionário, e depois volta e esquece o problema. Então é a gestão de apagar fogo, ele só fica ali resolvendo problemas. Outra coisa, a equipe é desalinhada, ela não tem um objetivo. Olha só, o triângulo é feito com objetivo e resultados, um objetivo claro. Se não tem objetivos claros e não são comunicados e trabalhados em cima do objetivo, cada um tem um foco. É comum você perguntar em equipes o que é qualidade do trabalho dela e cada um respondeu uma coisa. Por exemplo, um departamento de cobrança, às vezes um vai falar assim, para mim, eu vejo que qualidade tem que fazer rápido a cobrança.
Mas quanto que é rápido? Ah, tem que fazer 10 clientes por dia. Aí você vai para o outro, eu acho que tem que fazer mais ou menos uns 20. Porque não tem um objetivo claro, cada um tem um foco diferente. A equipe é desalinhada, né? Aí, outra coisa, não sabe se tem ou não qualidade, ou a distância do ideal, né? Da qualidade ideal. Eles não sabem. É o que eu acabei de falar agora. Muitos já nem sabem qual que é o padrão de qualidade. Então, consequentemente, é difícil saber se ele está fazendo com qualidade ou não. Como que se mede? Ah, não, se não está reclamando é porque está certo. Ah, é assim, né? Mas se precisa melhorar, quanto que precisa melhorar? Está longe? Está perto? Então não tem jeito, porque você não tem objetivo, você não mensura, você não compara. Então, outra coisa, equipe depende do gestor para revisar os procedimentos. Só tem mudança quando o gestor fala, ó, vamos fazer diferente. Faz assim, agora faz assado. Por quê? Porque a pessoa não tem autonomia, porque ela não tem foco em resultado, ela tem foco no processo. Se ela está fazendo um processo direito, ela acha que está bom. Já na gestão por resultados não é assim, né? A gestão por resultados, você tem foco no objetivo e a pessoa já pode avaliar se está alcançando ou não, e se não está, o que ela pode fazer para melhorar. Aqui não, gestão comum, o cara delega e ela acha que tem que só cumprir o que delegou. Na verdade, não é assim. As pessoas têm que pensar, criar e ajudar a melhorar os resultados. Isso só vai acontecer no gestão por resultados. O gestor trabalha exclusivamente com a sua equipe. No gerenciamento comum, a pessoa olha a equipe dela, resolve os problemas da equipe dela e deixa os problemas de outras equipes de lado, porque não faz uma gestão do processo completo. Às vezes, vamos supor, a cobrança depende da venda bem feita, de não ter erro na venda. Mas se vem errado, o cara não vai lá falar com o vendedor porque está aí afetando, né, no índice dele, né? Então, olha só, vamos supor que a venda tem um índice de inadimplência lá que tem que alcançar. Só que para receber, o processo de venda tem que ser bem feito. Só que eu sou gestor da cobrança. Aí o que acontece? Meu índice está ruim, eu vou lá e olho só na gestão no comum. Bom, geralmente eu nem tenho índice. Se eu tenho, eu vou lá e corrijo os problemas da minha equipe. Já na gestão por resultados, eu avalio o processo como um todo. Onde começa o processo? Lá na venda. O que eles estão fazendo? Estão fazendo o que precisa ser feito, certo? Para dar o resultado que a gente precisa? Não, eles estão errando lá, que estão fechando a venda errado e, consequentemente, está aumentando a inadimplência por causa que o endereço da cobrança está vindo errado. Ah, então vou lá falar com eles porque eles estão interferindo aqui. Vou lá, ajudo, treino, oriento, reviso o procedimento. É isso na gestão por resultado. O cara vai lá e fala com outros setores que têm interferência no processo e no resultado dele. Agora aqui não, aqui, o gestor comum ele só faz gestão com a sua equipe, porque ele olha só a equipe dele. Ele não tem focos maiores, não tem resultados para alcançar, né? Então, alguns outros benefícios aqui da gestão por resultado. Ele foca durante o processo, melhorar o processo para chegar naquele objetivo, porque ela sabe onde tem que chegar. O objetivo dela não é só executar o procedimento, o objetivo dela é alcançar alguns resultados, e aí com isso ela pode ir criando, sugerindo mudanças grandes, inclusive, para alcançar esses objetivos, até porque geralmente elas têm metas e recompensas, reconhecimentos. Então eles começam a buscar esse resultado e isso gera mudança, inovação. A equipe é alinhada, todos sabem quais são os objetivos, porque existe placar, existe talvez até uma premiação, que é o ideal, né? Então a equipe é focada, mensura a qualidade alcançada e sabe a distância da qualidade ideal, né? Você sabe qual que é o indicador meta, qual que você está realizando. Se você tem que fazer 10 visitas por dia, então você tem um número, você sabe que está fazendo 8, você está fazendo abaixo, você sabe qual a distância, de 8 para 10. Né? E premia e recompensa realmente por méritos alcançados. A gestão comum, ela corre o risco de elogiar e premiar pessoas que não têm mérito realmente, que são destacados, deveriam ser destacados. Né? Já aqui, como é tudo mensurado, você vai premiar e recompensar realmente quem, ou mesmo até subir de cargo, né? Pessoas que realmente fazem por merecer, né? Porque tudo isso é controlado num método criterioso, então não solto o processo. Então, essas são algumas diferenças que existem para você justificar a gestão. Consequentemente, a gestão por resultado, ela melhora, mantém, evitando erros e, consequentemente, prejuízos, né? Isso eu não coloquei aqui, mas é muito importante. Quando você está gerenciando para manter o resultado, você reduz prejuízos, erros, falhas que geram prejuízo. E, consequentemente, você consegue melhorar o desempenho, melhorar a rentabilidade da empresa, reduzindo custos, aumentando a eficiência do processo, muito mais rápido do que a gestão comum. Processo organizado e sistemático.
ok?